Muito boa noite, meus amigos, minhas amigas. Estamos aqui com mais um vídeo do nosso canal 100% Política. E o assunto, em geral, é sempre Bolsonaro, família Bolsonaro e, invariavelmente, escândalo, não é? É isso, a rotina da presidência da República nesse um ano, né? Estamos lá, um ano e 6, 7 meses, é um escândalo atrás do outro todos os dias. Ou um escândalo, ou uma atrapalhada, ou uma coisa maluca sendo dita, ou uma acusação de corrupção, também escândalo, evidentemente, ou então algum tipo de, a eles atribuindo alguma maracutaia, né? Seja com Queiroz ou outros. E aqui a gente está na Folha e é óbvio que a chamada é a chamada que todos nós, brasileiros, gostaríamos de uma explicação. Elos de Bolsonaro e Flávio Bolsonaro, evidentemente, com Queiroz e suposta, vamos lá, suposta, porque, evidentemente, se a Folha colocasse a rachadinha, ela poderia ser processada. Além do mais, eles ainda não foram julgados nem condenados, então tem que ser realmente suposta. Suposta rachadinha acumulam perguntas sem respostas, na verdade, não é? Então, é uma vergonha. O Brasil se transformou desde 2019, especialmente. Desde 2018 já existiam várias acusações contra os bolsonaros. Mas no momento em que eles subiram, eles, que eu quero dizer eles mesmos, né? Porque todos eles estão lá agora, né? Tem uma penca de Bolsonaro, né? Vai de senador a deputado federal, vereador, que já era de, sei lá quantos anos, 18 anos, ao presidente da República. Todos estão empoleirados no poder. E a pergunta, como sempre está girando nos últimos dias a respeito dos depósitos na conta da primeira-dama, de R$ 89 mil. E quando se fala nisso, com o presidente Bolsonaro, ele ou chama a pessoa, ou xinga a pessoa, distrata a pessoa, então, conforme vocês certamente souberam, até diz que gostaria de dar um soco na boca, uma coisa totalmente sem qualquer sentido, considerando a liturgia de uma presidência da República. Mas por que ele faz isso, não é? Porque ele não tem resposta para essas questões que você e eu queremos saber, não é? A gente quer saber que história é essa. Que história dos R$ 89 mil é essa? Como de R$ 89 mil? De uma pessoa que certamente tem um salário lá na Assembleia, que não deveria ser tanto assim, né? Acho que era em torno de 7 mil, transfere R$ 89 mil ao longo do tempo, e ao longo do tempo também paga contas em dinheiro também, né? Pelo que nós vimos aí nesses meses todos de denúncias, também do Flávio Bolsonaro e outras coisas mais. Quer dizer, é alguma coisa, sabe, assustadora, como a anormalidade, ela se transformou na normalidade desse Brasil. A quantidade de escândalos atribuídos à família Bolsonaro é tamanha que já passa a ser lugar comum todo dia a gente ter um novo escândalo envolvendo dinheiro da família Bolsonaro, ou através de compra de vários apartamentos e propriedades em dinheiro de ex-mulher, dinheiro de rachadinha, com acusações tanto do presidente Bolsonaro, também em relação a ele, quanto especialmente do Flávio Bolsonaro. Acusação agora feita recentemente, né, pelo Ciro Gomes, de que o próprio Bolsonaro, enquanto deputado, furtava gasolina. Esse homem roubava dinheiro da gasolina do gabinete da Câmara, Thales. Esse homem roubava dinheiro de funcionário fantasma, ensinou essas práticas aos filhos. Aí entra com um discurso de segurança e decência. Esse país enlouqueceu, nosso país pirou. Você está dizendo que ele é ladrão? Eu estou dizendo que ele é corrupto, sempre soube disso. Não é? Furtava gasolina e também praticava rachadinha enquanto deputado. Quer dizer, essas coisas todas que lameiam o nome dos Bolsonaros são respondidas aí pela família Bolsonaro, ou com silêncio, não falam nada, não é? Não dão qualquer explicação, ou então, no caso do truculento Bolsonaro, com ameaça. Quer dizer, no momento em que ele deveria, na condição de presidente da República, dar a sua versão dos fatos,
Não, ele não faz nada disso. Ele se irrita, como diz aqui a matéria da Folha, do Ítalo Nogueira. No domingo, dia 23, ele disse que tinha vontade de agredir o repórter do jornal O Globo, que questionou sobre o tema. Abre aspas, a vontade de encher tua boca com uma porrada, tá? Olha, responde ao cara. O cara é jornalista. A função de um jornalista é fazer a pergunta. A função de uma pessoa investida de um cargo público, e especialmente na condição do presidente da República, é com serenidade responder às questões. Sabe por quê? Porque ele deve uma satisfação a você e a mim e a todos os brasileiros. Mas o que ele faz? Ele simplesmente não tem o que falar, porque parece que é assim, né? Eu não tenho o que dizer, então eu vou fazer o que é mais fácil, falar um palavrão ou então fazer uma agressão. Isso é uma agressão verbal. Se ele chegaria ou não a Israel de fato, talvez até chegasse, não é? Mas no caso aqui foi só uma ameaça. Da outra feita também, como continua a matéria aqui, na própria quarta-feira, ele voltou a demonstrar incômodo. Com todo, também entre aspas, com todo respeito, não tem pergunta decente para fazer? Ué, e essa pergunta é indecente? Indecência é a não explicação sobre essas questões das rachadinhas, porque nessa altura do campeonato já não é nem mais uma rachadinha, é uma chuva de rachadinha, das rachadinhas, e dessa história dos cheques. Então, ele acha que isso não é uma pergunta decente. Então, qual é a pergunta? O que é decente nessa história? Eu acho que isso é uma indecência. Não é? E aí, ele também, como diz aqui, vocês estão lendo, chamou o jornalista de otário, sabe? Mais uma vez, usa o subterfúgio da agressão verbal para se negar a responder. Agora, se nega a responder por quê? Porque não tem como responder? É isso? E tem mais. Por que ele não é processado? Por que ele não ainda permanece na presidência da República, mesmo com todos esses aparentes desvios que se imputa a ele e a família dele? Tudo isso. Nós temos um Congresso Nacional inteiramente acovardado diante de um governo. Não é? Nós temos um governo inteiramente descompromissado com as pautas republicanas e o Congresso Nacional nada faz. O que esse governo fez em 18 meses, em 17 meses? Absolutamente nada. Esse governo não fez absolutamente nada. E se ele fez um desserviço. Porque implicitamente incentivou, por exemplo, milhares de brasileiros a até se contaminarem e, no caso limite, até morrerem com relação à pandemia do Covid-19. Na economia, um caos. Na geração de emprego, nada aconteceu, ao contrário, o país mergulhou direto no abismo do desemprego. Nem uma das promessas de Jair Messias Bolsonaro e da sua equipe, e de qualquer área, aconteceu. O ministro do Meio Ambiente inteiramente descompromissado com a pauta do meio ambiente. Enquanto isso, o Congresso Nacional nada faz. Por que nada faz? Por quê? Por que não abre um processo de impeachment? Ah, não é o momento, nós estamos na pandemia. Bom, e agora, Maia? Nós já estamos no platô. E agora? Qual é a desculpa agora? Antes da pandemia. A pandemia agora está sob controle, claro, o controle das alturas, né? Porque são 1000 pessoas que morrem todo dia. Não é? Menos no final de semana, por causa de uma questão simplesmente contábil, aí dá em torno de 700, mas aí na segunda-feira dá 1.200. E agora? Qual é a desculpa agora? Bolsonaro viola o tempo inteiro a liturgia do cargo para o qual ele foi investido. Ele agride as pessoas, ele falta com decoro. Vocês já imaginaram, meus amigos, se fosse com qualquer um candidato, por exemplo, de um partido de esquerda, se o Haddad agora estivesse fazendo isso, o que teria acontecido? O que estaria acontecendo? Já pensaram? Já pensaram também como é que a mídia estaria se comportando? Porque
Isso aqui não deixa de ser quase um passar pano, né? É uma maneira muito, muito polida de tratar essas questões, que é a Folha de São Paulo, né? Por que será? Porque não tem interesse em que o presidente Bolsonaro seja impedido? Parece que é isso, né? Porque essa gente vive de quê mesmo? Vive da ciranda financeira, não é? Eles não vivem de outra coisa, eles não vivem de jornal. Eles vivem da ciranda, não vivem de jornal, vivem da ciranda financeira, da Rede Globo e tudo mais. Só que parece que nem essa ciranda financeira agora está mais satisfazendo a eles, né? Porque, conforme nós estamos vendo aí, o Brasil está realmente num marasmo financeiro sem fim. Então ficam essas perguntas. E o presidente Bolsonaro, ao invés de responder o que todo brasileiro gostaria de saber, não. Usa o subterfúgio, né? Subterfúgio de fugir das perguntas. E fugir do incômodo de ter que responder, ou então de dizer, eu não tenho como responder. Ora, se não tem como responder, tem que ser processado, né? Onde é que estão os órgãos que regulam a atuação da presidência, especialmente o Congresso Nacional, como eu falei? O que essa gente está fazendo? Está literalmente passando pano, né? Conforme se gosta de falar aí, né? É isso. Então é uma coisa assim ridícula. O Brasil mergulhou numa ciranda ridícula. Ridícula. O governo é inepto, o governo é incompetente, o governo é truculento. E essa truculência vai em todos os níveis, como, por exemplo, essa questão do dossiê contra os antifas, como se ser antifascista fosse algum crime. E outras mazelas mais, e nada acontece, nada acontece. O nosso representante que está sentado lá na Câmara dos Deputados, o deputado Rodrigo Maia, com provavelmente nessa altura do campeonato, com mais de 40 processos de abertura de impeachment, simplesmente diz que não é o momento porque nós estamos na pandemia. Isso é ridículo. Isso é ridículo. Ridículo. Eles são ridículos e nós também, como brasileiros, nos expomos a esse ridículo. Então, pensa nisso. Pensa nisso na próxima vez que a gente eleger essas pessoas, votar, lembrar do que essa gente está fazendo. E alguma coisa tem que mudar, né? Não pode ficar uma decisão de nação da abertura de um processo de impeachment simplesmente dependendo da vontade de uma pessoa. Nós temos 512, 513 deputados, por que um só decide? Isso está completamente errado. Completamente errado, e é óbvio que ele não vai levar isso para o plenário. Então a lei tem que mudar. Até para evitar isso. Até para evitar isso, porque hoje, não somente o presidente Jair Messias Bolsonaro, ele é um desastre para a nação, mas também Rodrigo Maia é outro desastre, porque compactua com essa situação ao não levar a plenário, por exemplo, para que seus pares decidam se abre ou não um processo de impeachment contra Jair Messias Bolsonaro, por quebra de decoro e por uma série de outros supostos, vou usar agora o mesmo termo aqui da Folha, supostos crimes ou violações da Constituição brasileira a ele imputada. É isso, meus amigos. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.